a gente tem aqui, eventualmente, fazendo a turma. Então, a gente vai ficar aqui focado em gravar um curso para você da melhor maneira possível para você estudar redação para a FCC, beleza? Então, o que é esse curso de oficina de redação FCC que a gente começa hoje? O que ele inclui, como é que a gente trabalha o curso, tá? Então, Oficina de Redação FCC 2020, nós estamos iniciando o nosso curso hoje, dia 17 de março de 2020. Hoje é 17. Não, hoje é 17. Então tá, então hoje é 18, segundo o Robson, tá, gente? Então 18, beleza, 18. É bom, você disse que quem não sabe a data é mais feliz? Então não tô sabendo a data, beleza? Então, segundo o Robson, hoje, dia 18 de março, estamos iniciando a nossa aula de oficina de redação para a FCC, ok? O que esse curso contempla, tá, gente? Então, ele pode ser feito por uma pessoa que é iniciante? Pode, porque ele tem toda a parte teórica. Então, a gente vai ver teoria de redação. Aí, o que é essa teoria de redação? Primeira coisa, temas na lógica da FCC, isso eu já vou te explicar até hoje. Grade de correção da FCC. Também vou te falar alguma coisa hoje, mas a gente vai ver isso mais profundamente na próxima aula. Então, temas na lógica da FCC, que geralmente são temas de atualidades filosóficas. Vou chegar um pouquinho para cá. Temas de atualidades filosóficas, né? Então, eu tenho uma grade de correção no padrão da FCC. Aí a gente vai ver tópico frasal, como iniciar a sua frase. Se fosse outra banca, tipo TJ Militar de Minas Gerais, a banca é a FUMARC e deve haver título na redação. No caso da FCC, não é necessário colocar título. Se não é necessário colocar título, a gente não vai pôr. Então, a gente vai fazer tópico frasal. Aí, a gente vai estudar modelos de introdução. Depois, a gente estuda conectores e também a gente estuda formas de coesão. Como é que eu posso fazer uma retomada sem ser usando um sinônimo? Eu posso usar um hipônimo, um hiperônimo? Quais são as formas que eu posso colocar dentro do meu texto? Então, eu tenho conectores, formas de coesão, modelos de desenvolvimento. Tudo vai estar dentro do seu curso, tá? Depois, modelos de conclusão. Para a gente fazer a estruturação toda do texto. Aí, de uma maneira geral, aqui eu já corrigi algumas redações, eu já monto essa aula, que é uma aula de principais erros. Esse aqui é o melhor, ó. Análise de redações de alunos nomeados. São alunos que passaram e me cederam a redação para trabalhar com vocês, beleza? Então, eu vou trabalhar a análise de redações de alunos nomeados. A gente vai entender por que eles conseguiram êxito na FCC, como foi feita essa correção. E aqui, a gente vai fazer desenvolvimento, que é a parte prática. Aí a gente entra na parte prática da oficina, tá? Desenvolvimento de temas. Quantos temas a gente vai desenvolver ao longo da nossa oficina? Mínimo de 10 temas. Às vezes eu coloco alguns temas extras
que, vamos dizer assim, não são geralmente o perfil mais específico da FCC, mas a gente fica sempre com medo de a banca mudar o perfil, então às vezes eu te dou alguns temas extras para você trabalhar. Então, parte prática, desenvolvimento de temas, a gente vai fazer um mínimo de 10 temas. Esses temas aqui, a gente vai ter a correção individual, e a gente vai ter também a redação feita por mim. Então, a gente tem a correção individual e tem a redação, que eu vou chamar de redação modelo. O que é a redação modelo? Eu faço a redação com vocês em sala de aula. Eu prefiro fazer no quadro, porque a gente vai basicamente discutindo como esse texto ficaria melhor. Então, correção individual e a gente faz redação modelo também para vocês, tá? Então, basicamente, a gente vai ter neste curso, aqui vai ser um vídeo de introdução, depois a gente começa com as aulas teóricas, que são essas daqui. Basicamente, cada uma delas corresponde a um vídeo de 1h30, mais ou menos, tá? Então, você vai ter aqui, basicamente, aula 1, aula 2, aula 3, que a gente vai chamar de apresentação. Mas só que hoje, na apresentação, que é hoje, né, que não conta como aula, já farei um tema com vocês. Para você não perder tempo, né? Então, aula 1, aula 2, aula 4, aula 5, né? Aí a gente tem aqui aula 6, aqui aula 7. Pode ser que, dependendo do número de redações que a gente tiver aqui, a gente tenha mais algumas aulas, beleza? E aqui a gente tem 10 aulas. Então, nessa parte prática, a gente tem aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6, aula 7, aula 8, aula 9 e aula 10 no mínimo. Obviamente, a gente pode ter um pouquinho mais de aulas, exatamente para colocar temas extras para vocês. Então, o seu curso é dividido em duas partes. A área do aluno está dividida em duas pastas, beleza? Porque se você fez a oficina semestre passado, provavelmente você via uma sequência única de aulas. E a gente está sempre buscando melhorar, então a gente dividiu a área do aluno em duas pastas. Dentro da área do aluno, você tem lá a oficina de redação, aí a gente tem, assim, teoria, beleza? E aqui a gente vai ter o quê? Prática. Prática vai ser só redação. Por que a gente dividiu a área do aluno? Porque há alunos que gostam, eu vou gravando as duas coisas ao mesmo tempo, na verdade, tá, gente? Todo dia que eu for gravar para a FCC, eu vou gravar um vídeo de teoria e um de prática, porque senão fica muito cansativo. Então, eu gravo um de tópico frasal e gravo um que está aqui. Há alunos que precisam adiantar a parte prática, eles precisam fazer primeiro, mas há alunos que estão com vista, vamos dizer assim, distante no certame. Então, ele pode fazer toda a parte teórica primeiro e depois se ater à parte prática. Flávia, o que você indica? Se você nunca fez uma oficina de redação, não tem boa base, eu acho que o mais aconselhável realmente é você fazer toda a teoria, o quê? Primeiro, tá? E só depois enviar as suas redações para correção. Por falar nisso, Flávia, como que funciona essa questão do envio para correção? Como funciona a oficina? Então, vou pensar assim, como que vai funcionar a nossa oficina, tá? Eu tenho aulas teóricas, aí então eu estou imaginando que o aluno vai assistir a aulas teóricas, vai assistir a todas elas. Então, passo 1, você vai assistir às aulas teóricas. Aí, no seu passo 2, você vai fazer tema 1. Passo 2. Assistir ao vídeo. Não, primeiro, antes de você assistir ao vídeo, você vai enviar redação feita. Ah, eu consulto ou não consulto? Não consulta. Porque senão você vai mascarar a realidade. Você vai me enviar uma redação que você consultou para fazer antes, isso não faz sentido, né? Então, enviar a redação feita, beleza? Vou enviar essa redação feita, fazer sem consulta.
Ah, Flávia, para onde que eu vou enviar essa redação? O nosso sistema, né? Ele tem lá um sisteminha para você enviar essa redação. Enviei a redação, esse daqui vai ser o seu passo 3, beleza? Aí vai fazer o passo 4. Assistir ao vídeo correspondente ao tema. Então, você vai assistir ao vídeo correspondente ao tema. Esses vídeos de redação, normalmente eles têm 60 minutos, um pouquinho menos, porque não são de teoria, então é só a Flávia fazendo a redação com você. Se você quiser, você pode até me colocar mais acelerada, né? Então, assistir ao vídeo correspondente ao tema, isso daqui vai ser o seu passo qual? 4, beleza? Bom, depois que você já fez as aulas teóricas, né? Basicamente, você vai fazer o tema 1, enviar a redação do tema 1, assistir ao vídeo correspondente do tema 1. Sempre é necessário você analisar a correção. Então, você vai analisar a correção para não repetir os mesmos o quê? Erros. Isso daqui é o que a gente vai chamar de passo 5, beleza? Bom, ok, você já fez aqui a sequência didática que você vai seguir. Robson, pode colocar aqui, nesse lugar. Aí, basicamente, o que vai acontecer? Você vai repetir o passo 2, só que agora com o tema 2. Você vai lá, fazer o tema 2. Aí depois você vai enviar a redação do tema 2. Eu estou fazendo assim porque às vezes o aluno tem muita dúvida se ele assiste às aulas teóricas primeiro. Se você nunca fez oficina, o melhor é isso aqui. Então você vai depois repetir o passo 2, repetir o passo que? 3, repetir o passo 4, então assistir ao vídeo. Então, vai repetir esse passo 4 e vai analisar o texto, que é o passo 5, para você, obviamente, avaliar os seus erros. E aí, então, você vai fazer a mesma coisa com o tema 3, enviar a redação feita sem consulta. Depois você vai assistir ao vídeo exatamente porque eu vou ampliar a sua possibilidade argumentativa e analisar o texto, analisar a correção que vai ser feita para você não repetir os mesmos o quê? Erros. Então, Flávia, deixa eu ver se eu entendi. Primeira coisa que eu vou fazer é assistir às aulas o quê? Teóricas de oficina de redação. Isso, se você nunca fez uma aula de oficina de redação, primeira parte aqui é passar por toda essa base teórica da FCC. Eu vou te explicar, vou te dar exemplos, vou montar parágrafos em sala com vocês. Ô Flávia, mas você acha que pode cair o coronavírus? Na FCC é menos provável, no CESP é mais, mas pelo sim, pelo não, posso dar esse como 11º tema. E por que eu vou dar, no caso de coronavírus, para a FCC como 11º tema e não como primeiro, que seria o caso, por exemplo, do CESP, eu daria como primeiro tema? Porque a FCC tem uma pegada diferente. Ela prefere temas mais filosóficos e mais genéricos. Então, nesse sentido, qualquer tema que eu supuser que não tem muita chance de cair na FCC, eu vou dar como tema extra, só para eu ficar com a consciência, o quê? Tranquila. Então, não é muito a pegada da FCC, por exemplo, dar um tema tipo catástrofes naturais, questões de clima, não é bem isso que ela gosta. É mais fácil ela dar um tema sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres. Aí você vai ter que escrever sobre isso, mais universal. Ou senão a felicidade em época da depressão. Então ela gosta de alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Ou seja, são temas mais abertos, mais abrangentes, que vão requerer um conhecimento de mundo melhor. Flávia, mas
Onde eu vou consultar acerca desses temas, quais são as fontes? Na área do aluno, eu deixei para vocês uma referência enorme, ou seja, várias fontes, inclusive as fontes são clicáveis, dei algumas sugestões de leitura de livro, então dentro da área do aluno você encontra essas referências, tá? Para poder, e temas extras, vou colocar vários materiais lá para vocês, redação de aluno, que a gente vai comentando, tudo isso vai ser colocado lá para vocês. O importante é assim, o primeiro passo, você vai assistir às aulas, o quê? Teóricas. E depois você vai replicar esse passo 2, 3, 4 e 5 com cada tema. Faça a sua redação primeiro, o tema está lá na área do aluno, igual esse tema que a gente deu hoje, só que esse tema que a gente deu hoje é o tema que eu farei hoje, só para apresentar a lógica da FCC e a grade de correção da FCC, beleza? Então, não é o tema 1, é como se fosse o tema 0, né? Não está valendo ainda. Então, por isso que eu falo que a gente vai ver no mínimo 10 temas, porque o tema de hoje, por exemplo, não conta, tá? Então, você vai pegar o tema 1, enviar a redação sem fazer consulta para você ser fidedigno, ou seja, me mandar aquilo que realmente você daria conta de escrever, marcar o tempo, de preferência deixar esse tempo anotado na sua redação para eu ter uma noção. O ideal é que você gaste de 1 hora a no máximo 1h30. 1h30 é um pouco muito para a FCC, considerando que a prova objetiva é grande, é uma prova muito longa. Então, o ideal é você treinar mais próximo de 1 hora. Aí o menino vem com aquelas dúvidas assim, faço rascunho ou não faço? Depende, você consegue fazer rascunho em 1 hora? Se você conseguir fazer o rascunho em 1 hora, sim. Então faça o rascunho, entregue o seu texto, se isso lhe for possível em 1 hora. Se não for possível fazer o rascunho e passar a limpo em 1 hora, aí você vai ter que arrumar uma outra estratégia, de repente um esquema de texto. Então, enviar a redação sem consulta, depois você vai assistir ao vídeo da redação que eu vou fazer no quadro. Toda vez que eu fizer essa redação, carinhosamente e cuidadosamente, eu pesquisei sobre o tema, vou te trazer informações que de repente você não dispunha acerca do tema, vou apresentar essas informações, concatenar as ideias, organizar os parágrafos de forma lógica. Geralmente eu vou organizar o texto em 4 ou 5 parágrafos para você poder entender como o seu texto poderia ser feito. Só te lembrando, gente, que não existe uma única forma de texto bom. Então eu vou fazer o meu de um jeito, mas você pode ter feito o seu texto de outra maneira e ele está igualmente bom, beleza? Analisar a correção para não repetir os mesmos erros. Então, vamos supor que lá na sua correção eu coloquei assim, evitar o uso excessivo de gerúndio. Ah, por quê, Flávia? Porque o gerúndio, gente, eles suprimem a capacidade que o aluno tem de inserir conectores dentro do texto. Então, se eu coloquei esse recado para você na primeira redação, você precisa observar esse recado para não repetir na 2, na 3, na 4, na 5, porque senão a gente começa a mandar para o menino assim, aqui, filho, você quer insistir no erro mesmo? Porque a gente vai fazendo uma ficha da sua correção aqui para a gente saber se você está progredindo ou não. A nota de conteúdo ocasionalmente varia mesmo. Por quê? Existem temas, como você vai fazer sem consulta, existem temas sobre os quais você tem maior domínio teórico e temas sobre os quais você não tem menor noção. Então, a nota de conteúdo ela pode variar, mas a nota de estrutura ela tem que ser perfeita, porque a nota de estrutura dependeu apenas das suas aulas, o quê? Teóricas. Dependeu apenas de você se dedicar a ponto de conseguir aplicar tudo que a gente vai ver na teoria, beleza? Então, já te expliquei aqui como é que vai funcionar a nossa oficina de redação e agora eu vou te falar um pouco dos temas na lógica da FCC, da grade de correção da FCC, como é que ela corrige conteúdo e tal. E aí, na sequência, a gente vai fazer uma redação. Se não der tempo de fazer a redação hoje, a gente faz amanhã, mas não está considerando ainda como aula, tá? Então, quando eu estou pensando redação para a FCC, como são os temas da FCC, tá? Então, eu tenho produção de um texto dissertativo padrão. É isso que a FCC quer.
Flávia, como é esse texto dissertativo padrão? Pensando na FCC, tá? Primeira coisa, não precisa ter título. Ela não pede isso aqui. Ah, mas se eu colocar, perco ponto? Não, se você colocar, você não perde ponto. Só não é necessário colocar o quê? Título, beleza? Texto dissertativo padrão. Expõe. Vou colocar apresenta. Então, todo texto apresenta uma tese, que a gente vai chamar de tese central, e argumentos para defendê-la. Ah, mas a minha tese, ela está vinculada, obviamente, ao tema, né? Então, não é bem uma escolha. Você tem que formular uma tese que esteja direcionada para o tema, e a gente vai treinar isso. Então, apresenta uma tese e argumentos para defendê-la. O que mais que eu tenho dentro do texto dissertativo padrão para a FCC? Melhor vou colocar deve ser. Então, o texto deve ser escrito em terceira pessoa, pois há maior nível de o quê? Formalidade e de objetividade. Então, a gente escreve em terceira pessoa, não é porque é proibido escrever em primeira, não. Quando você escreve em primeira pessoa, você não zera a redação, não acontece isso. Mas quando você escreve em primeira pessoa, o seu texto tem traços de subjetividade. Então, você perde ponto porque não está sendo, de fato, objetivo. Então, deve ser escrito em terceira pessoa, pois há maior nível de formalidade. Então, ele tem que ter um nível elevado de formalidade e ele também tem que ter o quê? Objetividade, beleza? Então, o texto tem que estar em terceira, tem que ter formalidade, tem que ter objetividade. Ah, o que eu tenho no meu texto dissertativo padrão? A gente tem que ter um texto escrito na norma culta. Deve ser escrito em registro culto, formal. Então, eu não vou, obviamente, apresentar gírias dentro do texto, né? Eu tenho isso aqui, ó. O texto tem que estar em registro culto. Não vou ter linguagem figurada, vou evitar usar recursos como ironia. Isso não faz parte da lógica de um texto dissertativo bem escrito. Então, deve ser escrito em registro culto formal. Ô, Flávia, em termos de paragrafação, a gente sabe que esse texto ele deve ser estruturado em introdução, que a gente vai explicar, né? Desenvolvimento e conclusão, óbvio. Então, o meu texto ele tem que ter essas partes bem marcadas. Introdução, desenvolvimento e o quê? Conclusão. Flávia, mas como é que eu faço uma divisão harmônica do meu texto entre introdução, desenvolvimento e o quê? Conclusão. Como é que eu posso dizer assim? Como é que eu organizo essas ideias de maneira adequada? Então, eu vou ter dois tipos de organização do texto. Organização do texto. Opção número 1. 4 parágrafos. E, às vezes, vai ser mais fácil para o aluno. E eu tenho uma outra opção, 5 parágrafos. Ah, eu quero fazer 6, 7. Não dá, gente, é muita coisa. 5 parágrafos.
Bom, quando eu opto por isso aqui, né, eu quero 4 parágrafos, eu vou ter introdução, mais ou menos 6, 7 linhas, posso até colocar com 7. Desenvolvimento 1, 8 linhas. Desenvolvimento 2, 8 linhas. E a minha conclusão aqui também com mais ou menos 7 linhas. Então, a organização do meu texto em 4 parágrafos é uma introdução com mais ou menos 7 linhas, um desenvolvimento 1, que eu vou escolher uma estratégia argumentativa para esse desenvolvimento. D1 quer dizer desenvolvimento, tá, gente? E um desenvolvimento 2, que vai ter mais ou menos o quê? 8 linhas, de modo que o desenvolvimento seja sempre o quê? Bem maior que a introdução. Se você fizesse um texto, por exemplo, assim, ó, 10 linhas de introdução, 10 de desenvolvimento e 10 de conclusão. Seu texto já estaria péssimo do ponto de vista da estrutura, porque o desenvolvimento obrigatoriamente tem que ser o quê? Maior, tem que ser consideravelmente maior. E aqui a parte de conclusão do texto, mais ou menos o quê? 7 linhas, beleza? Então, eu preciso dividir o meu texto, por exemplo, se eu optar por 4 parágrafos, mais ou menos desse jeito. Não posso fazer uma introdução muito maior do que 6, 7 linhas. Se eu tenho 8 linhas aqui, 8 linhas aqui, aqui são 16, quase o dobro daqui, faz sentido esse texto, eu posso articular as ideias dessa forma. A outra opção, eu vou fazer uma introdução um pouco menor, e aí eu posso basicamente fazer uma introdução com mais ou menos 6 linhas. Eu geralmente opto por fazer uma introdução com mais ou menos 5 às vezes, porque aqui você pode tirar uma, né? Aí, em vez de ter só 2 aqui, eu vou ter 3. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, desenvolvimento 3, e eu tenho a parte de o quê? Conclusão. Desenvolvimento 1, ele vai ter mais ou menos 6 linhas também. Então, aqui eu vou fazer uma distribuição de 6 linhas. Mais ou menos 6 linhas. Mais ou menos 6 linhas. E a conclusão também com mais ou menos o quê? 6 linhas. Então, é só uma outra forma de dividir o texto. Muito diferente disso aqui, gente, não costuma dar certo. Porque se o aluno dividir o texto só em 3 parágrafos, ele costuma fazer uma introdução muito grande e uma conclusão muito grande, e isso não é eficiente na hora de redigir. Se ele dividir muito mais do que 5, para o espaço que você tem na FCC, também não vai ser eficiente. O seu texto lá na FCC, ele tem 30 linhas, tá? A gente vai te aconselhar a usar, no mínimo, 27 linhas. Por quê? Se você deixar umas 5 linhas em branco, a FCC vai falar com você que você poderia ter ampliado a base argumentativa. Você pode colocar mais informações dentro desse texto. Não faz sentido você escrever de forma o quê? Subutilizada, né? Você não usou o espaço todo porque você não sabia. Ah, mas eu não tinha nada que escrever. Eu sei, por isso que você perdeu o ponto. Então, eu posso dividir o meu texto em introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Ah, Flávia, mas o que eu vou escolher para colocar nesse desenvolvimento? Aí a gente vai estudar nas próximas aulas, mas imagina, por exemplo, assim, ó, eu posso fazer aspectos positivos e aspectos o quê? Negativos. Eu posso fazer causas e o quê? Consequências. Eu posso falar como está no mundo alguma coisa e como está o quê? No Brasil. Então, eu posso fazer aspecto positivo e negativo, causas de um lado, consequência do outro, como está no mundo, como está o quê? No Brasil. Quando eu divido em 3, o que eu estou querendo é aumentar as estratégias argumentativas, tá? E isso, de certa maneira, é positivo para o texto. Então, eu posso usar um argumento de o quê? Autoridade, por exemplo, aqui. Isso eu vou te explicar, né? Argumento de autoridade.
Aí, nesse caso, eu uso, por exemplo, causas, uso consequências, e aqui, por exemplo, eu posso colocar possíveis soluções. Nesse parágrafo também eu posso colocar possíveis soluções. Então, quando eu opto por 5 parágrafos, eu consegui colocar mais estratégias do que argumentativas. Não quer dizer que esse texto é pior do que esse. Eu tenho que avaliar a redação considerando o caso concreto. Na hora que eu estiver fazendo as redações modelo para você no quadro, eu vou usar, às vezes, com 4 parágrafos, porque minha introdução ficou um pouco maior, e às vezes eu vou usar com 5 parágrafos, porque eu tenho um argumento de autoridade muito bom e eu quero encaixar as ideias de maneira diferente. E eu vou te mostrando sempre os argumentos que eu usei, qual foi a tese, marcando para você entender também do processo de produção de texto. Fazer com vocês é um pouco isso, né? É te dar o processo de produção de texto para você se organizar melhor. Então, essas são as duas opções de organização de texto. Não é necessário colocar título na FCC. E se ela passar a pedir? Por enquanto, não pede título. Até o ano de 2020, não está pedindo título na FCC, tá? E a gente vai usar, no mínimo, 27 linhas. A gente vai, então, usar 90% do espaço da prova. Fazer uma letra pequena para caber muito conteúdo. Então, a base da nossa dissertação a gente já sabe. Eu tenho uma tese, eu tenho que usar argumentos para defender essa tese, o texto tem que ser escrito em terceira pessoa, beleza? Há um nível maior de formalidade e objetividade quando eu uso esses recursos, tem que ser escrito em português padrão, deve ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui são as duas organizações mais adequadas para o espaço de texto que a gente tem. Então, aqui a gente já fez uma divisão mais harmônica de linhas. Eu tenho que evitar ter um parágrafo muito grande e outro muito pequeno. Por exemplo, outro dia eu peguei uma redação sobre uso de tecnologias, aí a aluna fez assim, ó, 12 linhas aqui, 4 linhas aqui. Aspectos positivos ela pôs 12 e aspectos negativos ela pôs um pedacinho desse tamanho. Isso é falta de planejamento do texto, porque, na verdade, tanto aspectos positivos quanto aspectos negativos poderiam ser colocados no texto de maneira equânime, de maneira equilibrada. Eu não posso fazer isso porque eu vou comprometer a estrutura do meu texto. Então, eu tenho que falar só positivo, vou deixar esse negativo sem colocar no texto. Se for muito pequenininho, né? De repente, não converge com a minha abordagem, beleza? Bom, então, para a gente tornar a nossa aula mais produtiva, o nosso encontro mais produtivo, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma redação com vocês mesmo, me pautando num tema da FCC. Mas antes, eu vou mostrar assim que tipos de temas a FCC tem o hábito de cobrar, tá? Então, a abordagem temática da FCC, o que ela tem o hábito de cobrar? Primeira coisa que ela trabalha duas formulações. Então, eu tenho a formulação 1, que é um trecho com comando explícito. Então, ela pega um trechinho lá de um texto do Eduardo Gianetti, que ela adora, né? Ela fala assim, eu quero o Eric Hobsbawm, Eduardo Gianetti, Theodor Adorno. A gente até sabe quais são os autores mais cotados para aparecer aí nesses trechos da FCC. Então, ela pega um trecho e coloca um comando explícito. O que é um comando explícito? Fez um trechinho lá, depois ela falou assim, ó, a partir do excerto acima e dos seus conhecimentos de mundo, redija um texto sobre a importância da felicidade para o desenvolvimento humano. O comando está explícito, importância da felicidade para o desenvolvimento humano.
Outra possibilidade, e a gente vai estudar essas possibilidades, eu tenho um trecho sem comando o quê? Explícito. O candidato infere qual é o tema. Então, nesta situação aqui, que é mais chata um pouquinho, você tem lá um fragmento e às vezes dois, e ela fala assim, a partir dos excertos acima, redige um texto dissertativo sobre o conteúdo apresentado. Nesse caso, o candidato infere o tema. O CESP não faz isso, ele não deixa você inferir, ele te dá o tema e costuma ainda te dar comandos específicos. A FCC, às vezes, te dá um comando explícito e, às vezes, ela quer que o candidato infira o suporte temático que ele vai utilizar, beleza? Então, a gente vai ver temas dos dois tipos. Aí, na sua área do aluno, você vai procurar na área do aluno lá. Existe um arquivo que chama temas anteriores da FCC. E aí você vai encontrar uma lista de temas. Os temas que eu vou trabalhar na oficina com você são temas novos, né? São temas criados por mim no perfil da FCC. No caso aqui, a gente vai ter temas anteriores da FCC, e aí você vai ter a chance de observar que existem temas com comando explícito, vários, para você falar sobre a literatura, a importância da literatura para a humanidade, a importância do riso, né? E também há vários temas sem comando explícito em que o candidato é convidado a inferir o tema. Então, na FCC você vai encontrar essas duas modalidades de abordagem temática, tá? Aí você tem isso aqui, ó, possibilidades de tema. Eu tenho 3 eixos de temas, como está aí nas fontes que também estão na área do aluno. Quais são esses 3 eixos de temas? Atualidades. Eu tenho temas filosóficos. E tenho temas mais jurídicos. Se eu for analisar as provas da FCC e com base naquela lista de temas anteriores, você vai concluir isso junto comigo, você vai ver que 10% das provas trazem temas de atualidades. Só para você ter uma ideia, a última que eu vi assim, muito de atualidades na FCC foi o TRT São Paulo, o penúltimo TRT, que cobrou sobre as manifestações ocorridas durante a Copa de 2014. Foi o mais, assim, atualidades que a FCC chegou. Temas filosóficos vão abarcar 80% das propostas da FCC e temas mais jurídicos vão abarcar aí 10% dos temas previstos na FCC. Então, é claro que a gente está pensando numa oficina, eu vou distribuir mais ou menos nessa linha aqui. 80% dos nossos temas serão mais filosóficos, vou fazer um ou outro de atualidades, igual do coronavírus, mas vou deixar esse como um tema o quê? Extra. Sempre a gente pensando assim, ó, o coronavírus eu posso deixar como tema extra, não existe problema, né? Então, eu posso falar assim, vou deixar esse assim para o aluno avaliar se vale a pena pensar. Se fosse no CESP, era o contrário. Atualidades, geralmente 40%, atualidades jurídicas, outros 40%, e os temas filosóficos aparecem apenas em 20% das provas do CESP. Aparecem, mas são muito menos frequentes, tá? O que a gente está chamando de atualidades? Então, temas que estão na moda. Então, por exemplo, racismo estrutural. É um tema que está sendo bastante discutido. Coronavírus, pandemia, né? Vamos supor que eu tivesse também sobre alguma coisa sobre redes sociais. Está dentro de atualidades. Catástrofes.
naturais, enchente, né? Então, está dentro de um viés de atualidades. Corrupção, nunca sai de moda no Brasil, né? A corrupção no Brasil está dentro desse eixo de atualidades. Movimentos anti-vacina. Então, movimentos anti-vacina, e anti só vai ter hífen com H e I, né? Então, o resto vai ser tudo o quê? Junto. Então, movimentos anti-vacina. O que mais que eu tenho de questões que estão relacionadas a atualidades? Eu posso falar assim, conflito entre Estados Unidos e Irã. Isso aqui, então, é que a FCC não gosta mesmo. Conflitos mais o quê? Internacionais, mas pode cobrar. Vamos supor que ela cobrasse uma coisa que está bastante em discussão, que é a liberdade religiosa. Liberdade de expressão também está muito em voga. Então, tudo que a gente está discutindo na contemporaneidade, né, que a grande mídia está trabalhando, é o que vai aparecer no que a gente está chamando de atualidades. Temas filosóficos vão aparecer no Café Filosófico, que é um programa ótimo para vocês começarem a assistir também. Mas eu não tenho tempo de assistir a TV Cultura. Não, você pega na internet, ó, vai no YouTube aí, você consegue assistir ao Café Filosófico. Além de ótimo, né, você vai acabar tendo temas que são mais afins ao universo da prova da FCC. Bom, então o que a FCC vai discutir aqui, tá? Então nós vamos colocar assim, sociedade do consumo. Cai muito mais. Cultura de massa. Relativização da meritocracia. Autoconhecimento. Então, só para você ter uma lógica, né? Então, aqui eu vou ter, eu vou trabalhar a sociedade do consumo, cultura de massa, arte. Então, posso colocar ainda assim, ó. Desenvolvimento do senso crítico, criatividade humana, egoísmo, solidariedade, o prazer, sociedade hedonista. Seria essa busca o quê? Pelo prazer, modernidade líquida. Aqui, modernidade líquida está terminando aqui, por isso que eu não vou pôr outra vírgula, tá? Deixa eu uma barra. Então, diferença entre moral e ética, esses temas mais filosóficos são os mais comuns dentro
da lógica da FCC. Então, é isso que a gente vai priorizar na nossa oficina, tá? E eu, particularmente, adoro esses temas, estudo muito, é igual eu falei, a gente tem que ler muito Eduardo Gianetti, tem que ler Eric Hobsbawm, tem que ler Theodor Adorno, tem que ler Nietzsche, porque é a base que a FCC realmente vai gostar, Zygmunt Bauman. Então, a gente tem que estar um pouco mais familiarizado com essa linguagem, até para se expressar mais formalmente na elaboração dos textos para a FCC. O que seriam temas mais jurídicos? Então eu posso ter um tema que seja bem assim, ó, reforma da Previdência, os impactos da reforma da Previdência. O CESP gosta mais desse tipo de tema. A FCC já gosta um pouco menos. Lei de abuso de autoridade. Não quer dizer que nunca cai, mas é bem menos provável. Então, reforma da Previdência, lei de abuso de autoridade, aí eu posso pegar a reforma administrativa que está para ser votada. Lembrando que às vezes você assiste ao curso mais no fim do ano, então pode ter que atualizar, que às vezes, né, basicamente a reforma administrativa já pode ter sido votada. Então, no presente momento, né, março de 2020, a reforma administrativa ainda não foi votada. Mas, então, você está trabalhando com essas questões aqui, ó. Endurecimento da Lei Maria da Penha, vamos supor que eu tivesse um tema que eu considero que é jurídico, porque é uma coisa que está em discussão, né? Então, vamos supor que eu tivesse, assim, educação domiciliar. O que eu estou pensando aqui? São temas que vão envolver mudanças no texto de lei. Aí eu sugeri lá, por exemplo, na nossa lista de temas, para você olhar no site Jus Brasil, né, ter uma referência legal, coloquei algumas outras fontes que com certeza vão fazer sentido para você. No nosso caso, a gente vai acabar se concentrando mais nos temas filosóficos, que acabam sendo, vamos dizer assim, mais adequados à FCC. Então, eu vou pensar somente em temas filosóficos, é isso que a FCC aborda, beleza? E agora nós vamos fazer o nosso texto da FCC para vocês ficarem antenados aí nessa proposta que está aí, que é sobre a nova ordem social a partir de autorresponsabilidade e da obrigação de se superar, ok? Então agora que você já está muito animado, fazer uma redação, né, de um tema mais filosófico, uma coisa bem legal. Então, fazendo a análise do seu tema, tá? A gente tem assim, ó, as instituições políticas e empresariais mudaram o sistema de punição, hierarquia e combate ao concorrente pelas positividades do estímulo, eficiência e reconhecimento social pela superação das próprias limitações. Byung-Chul Han, sei lá, mostra que a sociedade disciplinar e repressora do século XX, descrita por Michel Foucault, perde espaço para uma nova forma de organização coercitiva, a violência neural. Então, o seu tema, a gente está fazendo aqui uma análise do tema, beleza? O seu tema, ele está falando sobre violência. Se usou a palavra violência, quer dizer que o autor desse segmento aqui, desse fragmento de texto, não considera que isso é tão positivo. Então, eu tenho violência neural. Neuronal, na verdade, né? Então, Foucault pede espaço para uma nova forma de organização coercitiva, a violência neuronal. As pessoas se cobram cada vez mais para apresentar resultados. Então, o que é essa violência neuronal? Busca por resultados. Então, é o que tem hoje. Tornando elas mesmas vigilantes e carrascas de suas ações. Então, as próprias pessoas se cobram, né? Cobrança individual.
Então, a própria pessoa se cobra muito. Em uma época em que poderíamos trabalhar menos e ganhar mais, a ideologia da positividade. Então, esse fenômeno é a ideologia da positividade. Então, a ideologia da positividade opera uma inversão perversa. Então, o que é essa inversão perversa? A gente acaba trabalhando mais, né, e aproveitando o quê? Menos. Então, aqui a gente tem uma inversão, que ele vai considerar que a gente acaba trabalhando mais Então, aproveita-se menos, recebe-se menos. Essa onda do eu consigo, do yes, we can, tem gerado um significativo aumento de doenças mentais. Então, ele está falando que essa ideologia do eu posso, eu consigo, isso aqui acaba se revertendo em doenças, o quê? Mentais. Então, eu sempre falo que a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma análise das palavras que estão dentro do tema. Bom, a partir do texto acima e de seus conhecimentos acerca do assunto, redige um texto dissertativo sobre o seguinte tema. Então, o comando está explícito. A nova ordem social a partir da autorresponsabilidade e da obrigação de se superar. Então, nova ordem social. Lembrando que lá no texto ele fala que as instituições políticas e o que? Empresariais usam isso daqui, autorresponsabilidade, que já estava previsto no texto por causa dessa cobrança pessoal e obrigação de se superar. Então, a ideia de superação, pegando as 3 referências centrais do meu texto para poder analisar, beleza? Então, essa daqui é a lógica da redação, é o que eu tenho que fazer. Ah, então como é que eu vou fazer esse texto? Eu vou trabalhar a ideia da violência neural, eu vou trabalhar essa questão de cobrança por o quê? Resultados. Então, eu posso falar de cultura de metas. Então, por exemplo, isso aqui que eu estou escrevendo em vermelho é a organização do meu pensamento. Já é, tipo assim, todas as ideias que me viessem acerca do tema. Então, eu tenho cultura de metas, né? Cada vez mais a gente está buscando aí a superação de metas. Cobrança pessoal, que seria, a gente sai dessa gestão de alguém nos gerencia e vai para essa ideia de responsabilidade. Então, a gente tem ideia de o quê? Meritocracia, beleza? Então, autonomia do sujeito e ideia de meritocracia. O Robson está aqui fazendo palhaçada comigo, gente. Jesus, estou 1 quilômetro de você. E esse ar aqui está muito frio. Ideologia da positividade. Então, essa ideologia da positividade, né? A gente tem essa busca exagerada pela felicidade e realização. Então, na verdade, em função dessa ideia de meritocracia, de se eu quero, eu consigo, a gente acaba trabalhando mais e aproveitando menos e também recebendo o quê? Menos. Por quê? Porque o sujeito acaba se administrando, né? E aí, nessa situação, em vez de ele buscar resultados
adequados, ele está sempre buscando resultados melhores, né? Ah, mas isso não é bom? Bom, segundo o autor do texto, isso gera doenças mentais. Aí eu posso fazer um aprofundamento nisso aqui. Depressão. Depressão é a segunda maior causa, aí eu pesquisei, né? Segunda maior causa, segundo a Organização Mundial da Saúde, de afastamento do trabalho no mundo inteiro. Então, eu já tenho um dado para colocar no texto e até um argumento de o quê? Autoridade. Então, a depressão é a segunda maior causa de afastamento laboral no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Eu posso falar uma outra coisa. O Brasil lidera, primeiro, em síndromes de ansiedade. Então, a gente tem síndrome do pânico, síndrome de ansiedade. Em relação à síndrome de ansiedade, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com o maior número de casos, beleza? Eu tenho um dado super triste, que é o seguinte: menos de 10% das pessoas que têm doenças mentais, beleza? Buscam ajuda de forma efetiva. Buscam ou recebem, né? Que às vezes até pode buscar, mas não tem condição. Por quê? Porque a gente tem o hábito de achar o seguinte: se a pessoa não fez, é porque ela não quis. Então, a gente agora está usando esse rótulo, né? A gente acha assim, se fulano é assim é porque ele quer. Ou seja, na nossa cultura atual, na contemporaneidade, vale a ideia de que qualquer um consegue. Só que na prática, a gente sabe que existem outros fatores que são limitantes. Fatores familiares, histórico de instrução, nível socioeconômico. Então, na verdade, essa ideia de meritocracia, muitas vezes, ela é falaciosa, exatamente porque existem outros fatores que interferem nisso aqui. Gente, todo mundo entende que isso aqui, ele está criticando essa onda do coaching mesmo, que vai trabalhar a ideia de que você consegue tudo e de que você pode tudo a despeito das suas limitações, porque você está sempre em busca de o quê? Superação. Então, não se respeitam limites. Então, o que a gente fez aqui? Um desdobramento dos aspectos relacionados à proposta. Então, fiz um desdobramento. Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso organizar essas ideias. O que eu vou colocar em cada parágrafo, onde eu vou colocar, que é importante também a gente pensar assim, como eu vou organizar isso daqui? Então, eu posso deixar meus parágrafos organizados. O que valeria você fazer um rascunho? Eu vou fazer rascunho? Depende, você consegue fazer tudo em mais ou menos 1 hora e 10, pode fazer rascunho. Se você não conseguir fazer nesse tempo, não vai fazer rascunho, então depende de você também. Então, organização, vou organizar sempre de formas variadas, para você aprender várias técnicas. Organização das ideias. Organização das ideias, aqui eu vou optar por esse modelo aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Minha proposta, então, é dividir o meu texto em 5 parágrafos, de modo que eu vou ter mais ou menos quantas frases? 13. Aqui é o que eu estou chamando de introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, desenvolvimento 3 e C, conclusão. Eu já sei um articulador aqui, ó, desse modo. E aqui eu posso terminar assim, ó. Espera-se que
Aí aqui eu vou continuar, né? Então, espera-se que na contemporaneidade os indivíduos se conscientizem acerca de, e aí eu vou concluir com o que o tema está abordando, beleza? No caso aqui, ó, vou começar o meu texto, se aqui eu coloquei na contemporaneidade, eu posso colocar nas sociedades o quê? Contemporâneas. Posso colocar no século 21. Século, a gente vai representar sempre em algarismos romanos. Isso daqui eu estava fazendo basicamente uma contraposição, né? Então, no século 21, vou fazer uma leitura, né? No século 21, em oposição ao século anterior, há um movimento que valoriza a autonomia do sujeito. Então, vou falar um pouco sobre essa autonomia do sujeito. Vou deixar assim só para lembrar. Bom, usei um articulador nesse sentido. Não, vou usar um isso significa. Então, a gente vai ver que esses marcadores que eu estou colocando em vermelhinho aqui, eles mais ou menos eu já tenho uma ideia deles. A gente vai treinando ao longo da oficina, né? Para a gente saber fazer uma montagem adequada do texto, beleza? Aqui eu posso começar com o argumento de autoridade, segundo. Aí eu vou falar o que essa visão gera, o que isso aqui... Aqui vou completar com um exemplo e tal. Aqui eu vou ter que pensar assim, como é que eu vou trabalhar isso, tá? O que o homem busca... No caso, a gente está mais ligado em consequências o quê? Negativas. Então, o que o homem vem buscando, vou apresentar aqui algumas causas e aqui algumas o quê? Consequências, para trabalhar o meu texto. E nesse parágrafo eu vou organizar argumento de autoridade. Aqui, ó, na consequência, eu posso até colocar dados da Organização Mundial da Saúde. Como eu já coloquei esse segundo, eu posso usar, né? Vou colocar esses dados aqui, beleza? Só para eu ter uma noção do que a Organização Mundial da Saúde fala em relação a essas consequências negativas. Eu já sei que as consequências negativas vão ser doenças mentais. E vou falar do comprometimento, né? Concorrência, competição, excesso de trabalho, necessidade de adaptação. Então, isso daqui, basicamente, eu estou pegando o que eu tenho que eu posso colocar dentro do meu texto. Dados, eu já sei que a depressão é a segunda maior causa de afastamento. Eu sei que o Brasil é o primeiro em o quê? Ansiedade. Vou colocar assim só para a gente ter uma noção, beleza? Eu sei que menos de 10% busca ajuda. Só para você saber o que você pode colocar aqui.
Essas doenças mentais eu posso trabalhar depressão, ansiedade, estresse, síndrome do pânico. Só para eu saber o que eu vou colocar nesse parágrafo, né? Bom, as causas disso daqui, né? A gente sabe o seguinte, é a ideia de meritocracia. Né, que a gente não tem o que? Limite, essa ideia de superação, essa ideia de autorresponsabilidade. Então, estou gerenciando onde é que eu vou colocar cada informação dentro do meu texto, né? E aqui eu vou falar que essa visão, né, ela traz prejuízos. Depois eu estou exatamente mostrando qual que é a visão e quais são os prejuízos. Bom, isso aqui eu fiz um esquema do texto, gastei uns 10 minutos e agora eu vou olhando o meu esquema e basicamente escrevendo a minha redação, tá? Então o nosso desafio é sempre assim, se eu não tenho tempo para fazer rascunho, não vai ter jeito. Aí se eu tivesse tempo para fazer rascunho, eu faria. Então tudo vai depender um pouco de como você administra esse tempo, beleza? Então vamos fazer esse texto, esse parto, né? Muita coisa boa para a gente colocar no texto, beleza? Então aqui nós vamos fazer a nossa introdução. Como a gente está prevendo fazer 5 parágrafos, a introdução não pode ficar muito grande. Tem que ser uma introdução pequenininha, mais ou menos, no máximo com 6 linhas. Então vou colocar lá, no século 21, então tem assim, ó, isso significa que hoje a autorresponsabilidade então, isso aqui seria mais ou menos a minha introdução, respeitando a lógica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o meu passou um pouquinho, 7, mas a gente sabe que teria que ser mais ou menos o quê? 6 linhas, tá? Vamos dar uma lida, sempre eu vou lendo, organizando, não precisa ficar desesperado, não. Se eu tiver que trocar alguma palavra e tal. Então, no século XXI, em oposição ao século anterior, se eu não falasse o que aconteceu no século anterior, não faria sentido eu mencionar, tá? Então, em oposição ao século anterior, marcado pela fiscalização e pela cobrança. Isso aqui estava na proposta, ó. O século anterior era marcado pela fiscalização e pela cobrança. O homem ganhou espaço para se gerenciar no que tange à produção. Então, agora você é o seu gestor, né? A moda. Isso significa que hoje a autorresponsabilidade se mostra relevante nas relações sociais. Até a gente falar autorresponsabilidade em relacionamento emocional, né? Então a gente tem que ter tudo isso.
Esse novo formato deu aos indivíduos a obrigação de gerar para si e para o mercado resultados vultosos, que é o que a gente está fazendo, assim, ó, resultados grandes. E essa ideia da obrigação é que vai gerar estresse, ansiedade. E a gente vai falar que isso aí acaba não sendo tão positivo. Essa própria palavra obrigação de gerar, essa expressão aqui, ó, já está mostrando que eu estou favorável ou contra isso. Contra, né? Bom, eu tenho que fazer o meu D1 e ele tem que caber aqui, né? Porque a gente sabe que eu tenho que fazer todos os parágrafos com mais ou menos o que? 6 linhas nesse modelo de texto. Optei por usar aqui um argumento de autoridade. Então, eu vou colocar segundo, vou usar um que é bem conhecido, que é um economista. Vou colocar em sua obra. Não vou colocar só auto-engano, porque tem mais a ver. Então, segundo Eduardo Gianetti, em sua obra Auto-engano, então, olha o que a gente está colocando. Segundo Eduardo Gianetti, ele é um economista, tá? Muito conceituado, cheio de livros muito conceituados, já ganhou até o prêmio Jabuti. Então, segundo Eduardo Gianetti, em sua obra Auto-engano, o homem passou a se explorar, por isso que a gente está falando assim, ó, se explorar, não é o empregador mais que explora, não. Essa noção da autorresponsabilidade, ele que se explora nas relações de trabalho, valendo-se do pretexto da superação. Então, ele acha que está se superando, né? Tá todo mundo motivando, tá todo mundo lá, assim. Então, olha o que acontece. Segundo Eduardo Gianetti, em sua obra Auto-engano, o homem passou a se explorar nas relações de trabalho. Então, não é ninguém mais que explora, não. Antes ele era fiscalizado e cobrado. Hoje a gente está numa cultura de autorresponsabilidade e ele passa a ter a obrigação de gerar para si e para o mercado resultados vultosos. Então, o homem passou a se explorar, por isso que se você colocasse, né, a ideia de se escravizar, isso aí faz sentido, né? O homem passou a se explorar nas relações de trabalho, valendo-se do pretexto da superação. E eu já estou mostrando que não é uma superação real, né? É um pretexto. Por meio da motivação, do estímulo e da cultura de valorização dos destaques. Então, a gente valoriza quem o quê? Destaca, estimula financeiramente, aí você está sempre querendo estar à frente. Empresas públicas e privadas buscam estimular a eficiência dos colaboradores e obter ganhos expressivos. Então, ele está mostrando que isso aqui é um auto-engano, né? Ele está falando assim, ó, a gente acaba se explorando para ter essa ideia de superação, porque a gente está sendo motivado, estimulado, valorizado, entre aspas, mas isso vai ter um custo, né? Qual que é o custo que a gente vai ter? Ah, a depressão é a doença, a segunda causa maior de doenças para afastamento de trabalho. E você teve que mexer aqui com o trabalho, porque é isso que você vai falar, beleza? Então, isso nem é sempre o quê? Positivo. A gente vai falar que o homem tem seus limites e que muitas vezes essa ideia de superação, né, a gente está sempre estimulando, essa ideia de superação pode ser ruim.
Beleza? Então, vou ler esses 2 parágrafos aqui de novo para ver se não há nenhuma retificação a ser feita, e aí vou passar para o outro. Lembrando que aqui, ó, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas mais ou menos, usei um argumento de autoridade. Então, no século XXI, em oposição ao século anterior, marcado pela fiscalização e pela cobrança, o homem ganhou espaço para se gerenciar no que tange a produção. Então, a gente está falando do ambiente laboral mesmo. Isso significa que hoje a autorresponsabilidade se mostra relevante nas relações sociais. Esse novo formato deu aos indivíduos a obrigação de gerar para si e para o mercado resultados vultosos. Segundo Eduardo Gianetti, em sua obra Auto-engano, o homem passou a se explorar nas relações de trabalho valendo-se do pretexto da superação. Por meio da motivação, do estímulo e da cultura de valorização dos destaques, empresas públicas e privadas buscam estimular a eficiência dos colaboradores e obter ganhos expressivos. Então, até as públicas, né, querem a produtividade. Aqui, ó, posso colocar assim. Mais bonito. Então, eu tenho lá assim, buscam estimular a eficiência dos colaboradores, aumentar a produtividade e, com isso, ter ganhos mais expressivos. Fica mais coeso, fica mais legal, né? Acaba ficando mais bonitinho. Então, buscam estimular a eficiência dos colaboradores, aumentar a produtividade e, com isso, ter ganhos mais expressivos. Então, trabalhei esse pedacinho aqui. Vou ter que apagar, não tem jeito, para fazer o resto do nosso texto. Cheguei mais ou menos à linha 13. Então, só para a gente acompanhar em que linha que eu tô, mais ou menos na L13. Vou começar aqui da L14. Você tem uma lógica de texto mesmo, tá? Então, agora eu vou falar do quanto isso aí pode ser ruim, né? Então, a gente vai falar assim, ó, em um cenário Então, aqui, ó, a gente quer falar sobre jornadas exaustivas, desafios de se capacitar para se tornar competitivo e então, isso aqui, ó. Em um cenário global de concorrência, de necessidade de adaptação e de constante comparação, então você está sempre comparando o número do outro com o do outro, com o do outro, os trabalhadores aceitam a hiperprodutividade como normal. Jornadas exaustivas, desafios de se capacitar para se tornar competitivo e desenvolvimento de habilidades interpessoais são exigências atuais que levam os indivíduos, por vezes, ao esgotamento mental. Então, olha quantas coisas que a gente colocou. Concorrência, necessidade de o quê? Adaptação, ser comparado o tempo todo, jornada exaustiva,
desenvolvimento de habilidades o quê? Interpessoais, necessidade de capacitação, só para você ter uma noção de quantos argumentos existem neste parágrafo. Então, em um cenário global de concorrência, de necessidade de adaptação e de constante comparação, os trabalhadores aceitam a hiperprodutividade como normal. Então, quer dizer, todo mundo vai fazer muito mesmo. Jornadas exaustivas, desafios de se capacitar para se tornar competitivo, né? E desenvolvimento de habilidades interpessoais são exigências atuais que levam os indivíduos, por vezes, ao esgotamento mental. Então, agora você vai entrar com essa lógica do esgotamento, que é o que a gente está falando, né? Ótimo, todo mundo super produtivo em busca da meritocracia. O problema é que isso pode gerar um esgotamento. Todo mundo é limitado, todo mundo tem as suas, vamos dizer assim, fragilidades. Então, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mais ou menos. Se eu fosse retomar, eu poderia colocar o OMS aqui, né? Então, olha o que eu tenho. Nesse contexto, o século XXI também se apresenta como um período marcado pelo desgaste neuronal, em função das pressões geradas pela cultura de resultados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, a depressão é atualmente a segunda maior causa de afastamento laboral no mundo. Ainda a OMS, então, pus a sigla aqui para retomar, né? Estima que menos de 10% das pessoas depressivas recebem tratamento adequado. Então, eu tenho lá assim, ó, em um cenário global de concorrência, de necessidade de adaptação e de constante comparação, os trabalhadores aceitam a hiperprodutividade como normal. Jornadas exaustivas, desafios de se capacitar para se tornar competitivo e desenvolvimento de habilidades interpessoais são exigências atuais que levam os indivíduos, por vezes, ao esgotamento mental. Beleza? Então, trabalhamos aí a lógica dos trabalhadores. Eu vou só colocar assim, ó. Essa frase ficou muito... Pronto, bem melhor. Então, em um cenário global de concorrência, lembra que a gente não fez rascunho, se você estivesse fazendo, você ia fazendo esses ajustes, né? Em um cenário global de concorrência, de necessidade de adaptação e de constante comparação, os trabalhadores aceitam a hiperprodutividade como normal. Jornadas exaustivas, desafios de capacitação técnica e recomendações de desenvolvimento de habilidades interpessoais. Deixa eu explicar para vocês por que eu alterei a frase. Eu gosto de coisas paralelísticas, né? Faz mais sentido. Jornadas exaustivas, desafios de capacitação e recomendações de desenvolvimento de habilidades interpessoais. Porque eu usei 3 substantivos, os 3 no plural, então isso acaba fazendo um pouco mais de sentido. Então, os trabalhadores aceitam a hiperprodutividade como normal. Jornadas exaustivas, desafios de capacitação técnica e recomendações de desenvolvimento de habilidades interpessoais são exigências atuais que levam os indivíduos, por vezes, ao esgotamento mental. Nesse contexto, o século XXI também se apresenta como um período marcado pelo desgaste neuronal. Porque que também, tudo bem, é o século, vamos dizer assim, do eu posso, eu consigo, mas também é de desgaste neuronal. Então, o século XXI também se apresenta como um período marcado pelo desgaste neuronal, em função das pressões geradas pela cultura de resultados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a depressão é atualmente a segunda maior causa de afastamento laboral no mundo. Ainda, a OMS estima que menos de 10% das pessoas depressivas recebem tratamento adequado. Só vou trocar esse verbo também.
suposição, então vou usar um verbo no subjuntivo, recebam. Então, ela estima que menos de 10% das pessoas depressivas recebam tratamento adequado, beleza? Então, o texto é sempre esse olhar, né? Você faz, lê, ajeita, lê mais uma vez, e aí você fez mais ou menos até a linha 20, vai sobrar só espaço para a sua conclusão, ó. 21, 22, 23, 24, 25, 26, tô mais ou menos na 26. Umas 4, eu não posso fazer uma frase só, umas 4, 5 linhas para a sua conclusão, porque alguma coisa você pode ter apertado aí um pouquinho mais. Posso até colocar aqui, ó. Vamos supor que só coubesse isso, aí eu tenho que parar aqui mesmo, né? Não tem jeito. Então, dessa forma, a autorresponsabilidade garantiu colaboradores mais engajados, porque a autorresponsabilidade, você pegou uma pessoa que ela faz, né? Ela dá o resultado. Garantiu colaboradores mais engajados e mais comprometidos com um desempenho elevado. Todo mundo querendo se superar, todo mundo querendo dar o seu melhor. Contudo, porque você mostrou no texto que é uma oposição, né? A necessidade constante de se superar pode prejudicar a saúde mental dos indivíduos. Vou trocar aqui só assim, necessidade constante de superação. Porque indivíduo estava no plural para fazer. Contudo, a necessidade constante de superação pode prejudicar a saúde mental dos indivíduos e, por conseguinte, sua qualidade de vida. Se coubesse no seu, não sei se cabe, depende da sua letra, eu ainda faria assim, ó. Então, vamos supor que você tivesse mais linhas, você poderia falar sobre esse equilíbrio que ficaria legal também. Então, coloquei lá assim, ó. Se não tivesse, vai terminar aqui mesmo, porque depende do que você tem, isso aqui já seria suficiente, você abordou isso tudo no texto. Dessa forma, a autorresponsabilidade garantiu colaboradores mais engajados e mais comprometidos com um desempenho elevado. Contudo, a necessidade constante de superação pode prejudicar a saúde mental dos indivíduos e, por conseguinte, sua qualidade de vida. Espera-se que haja uma conscientização acerca dos limites humanos a partir de um equilíbrio entre a produtividade e o conforto emocional. Quer dizer, não é só você ficar produzindo, né? Porque agora que o homem podia trabalhar mais, trabalhar menos e ganhar mais, o texto está falando exatamente que, o texto motivador, que a gente acaba optando por trabalhar o quê? Mais e ganhar menos, beleza? Flávia, só existe essa possibilidade de um bom texto? Claro que não. Ai, Flávia, mas eu não gostei do seu texto. Não tem problema. Eu sei que ele é um texto adequado para os padrões de um texto dissertativo a ser corrigido, né? Então, é isso que a gente está avaliando. Ah, o texto tem conectores? Tem. Então, vamos supor, estou lá corrigindo, vamos supor que eu fosse pegar só esse finzinho aqui para a gente marcar assim. Existem conectores no texto? Então, aqui eu tenho um conector, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Só nesse parágrafo, olha, como é que eu tenho uma coesão. E as ideias são assim mesmo, elas estão opostas. Porque eu falei que a autorresponsabilidade, ela é boa, porque garantiu o funcionário que produz mais. Para a empresa, pelo menos, ela é ótima, né? Só que ela pode trazer prejuízos à saúde mental do indivíduo e também prejudicar, em função desses prejuízos à saúde mental, a qualidade de vida dele. Volta aqui para a gente ter uma noção de conectores. Aqui eu coloquei assim, ó, em um cenário global de concorrência, necessidade de adaptação e constante comparação, os trabalhadores aceitam o quê? A hiperprodutividade. Aí depois, ó, eu desdobrei. O que é a hiperprodutividade? Jornadas exaustivas, desafios de capacitação técnica, recomendação de desenvolvimento de habilidades interpessoais, beleza? E falei qual que é a consequência. E aqui eu estou desenvolvendo essas consequências, só para vocês entenderem a estrutura do texto. Conector, estou longe de você, Robson.
Nesse contexto, o século XXI também se apresenta como um período marcado pelo desgaste neuronal, em função das pressões geradas pela cultura de resultado. Então, todo mundo tem que render muito, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, outro conector. Aí eu tenho, a depressão é a segunda maior causa de afastamento laboral no mundo. Ainda, outro conector, a OMS estima que menos de 10% das pessoas depressivas recebam um tratamento adequado. Então, o texto, gente, ele tem os mecanismos minimamente coesivos, ele tem a sustentação de uma tese, tipo, olha, vivemos numa cultura de hiperprodutividade, mas isso gera doenças mentais. Mas, em contrapartida, contudo, entretanto, todavia, há prejuízos, há comprometimentos para a saúde das pessoas, né? Se você reler agora o texto motivador, eu sempre gosto de fazer isso, imagina aqui, ó, só para você ter uma noção de tudo que a gente falou, para você ver como é que se encaixa no tema. Texto motivador, as instituições políticas e empresariais. Então, quando eu estava escrevendo aqui, no parágrafo anterior, que eu já apaguei, né? Eu falei tanto nas empresas públicas quanto nas empresas o quê? Privadas, né? Empresas públicas e privadas, porque que tinha instituições políticas e empresariais. Mudaram o sistema de punição, hierarquia e combate ao concorrente pela positividade do estímulo, eficiência e reconhecimento social, pela superação das próprias limitações. Então, eu falei o tempo todo disso no texto, né? Mostra que a sociedade disciplinar e repressora do século XX, falei na introdução, que era a ideia da cobrança, beleza? Perde espaço para uma nova forma de organização coercitiva. Se fala que é coercitiva, já está falando que não é bom, né? A violência neuronal. As pessoas se cobram cada vez mais para apresentar resultados. As pessoas querem dar resultado, então por isso que é a cultura de resultado, tornando elas mesmas vigilantes e carrascas de suas ações. Em uma época em que poderíamos trabalhar menos e ganhar mais, a ideologia da positividade opera uma inversão perversa. Nos submetemos a trabalhar mais, então hiperprodutividade, beleza? E receber menos. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente está numa época de concorrência, de necessidade de adaptação constante, de comparação. Então a gente está sempre sendo comparado. Essa onda do eu consigo, né, tem gerado um aumento significativo de doenças, o quê? Mentais. E se você observar, esse trecho foi extraído do livro Sociedade do Cansaço. Então, isso também vale muito a pena se refletir. A partir do texto acima e dos seus conhecimentos, você fez um texto sobre a nova ordem social a partir da autorresponsabilidade e da obrigação de se superar. Apresentou doenças como a depressão, apresentou dados, falou do Eduardo Gianetti, falou que o livro dele, né, se chama Auto-engano. A gente está se enganando, porque a gente está achando que a gente está sendo bom em produzir demais. Só que isso nos adoece de alguma forma e a gente se escraviza, né, no trabalho de alguma maneira. Então era isso, gente. Esse era o texto que a gente poderia desenvolver. E essa vai ser a nossa rotina, fazer textos e textos e mais textos. E eu adoro redação porque é um exercício de pensar, de encaixar as ideias. Eu gosto de fazer com vocês, né? Gosto de fazer com o Robson, né, Robson? Robson adora, eu dou um espirro, ele olha para mim e já, tchau, né? Então, pode deixar, Robson, qualquer coisa eu ponho máscara em você. Tá combinado? Então, é isso.